Vamos todos ficarmos de pé e vamos orar, abençoando a vida dela, em nome de Jesus. Senhor Deus e Pai, eu te agradeço, Senhor, por este momento. Te agradeço, Pai, pela vida da irmã Mônica, Senhor. Assim como de manhã o Senhor moveu neste lugar, que o Senhor continue movendo também à noite, ó Pai. Que o Senhor possa estar, ó Pai, usando a vida dela, Senhor, o coração dela, a mente dela, Pai, com todo o ser, Deus, para estar nos alcançando nessa noite, Pai. Sejamos nós surdos ou ouvintes, ó Pai. Que o Senhor possa estar falando, ó Pai, ao nosso coração, ao coração dos nossos líderes, ó Pai, como o Senhor já tem falado, ó Pai. Eu também te agradeço, Senhor, pela vida dos nossos pastores, que tem nos abençoado, Senhor, tem dado suporte e apoio para este ministério, ó Pai. Eu consagro este momento a Ti, Deus, para honra e glória do Teu santo nome, Deus. Em nome de Jesus, amém. Boa noite, irmãos. Estou muito feliz de estar aqui. Desde manhã já foi um mover muito grande de Deus nesse culto com os surdos. E eu tenho visto realmente a mão de Deus nesse lugar. Vocês são muito abençoados aqui. Com as lideranças que vocês têm aqui, que o Senhor continue, né, conduzindo, né, essa liderança tão sensível, né, à voz do Espírito Santo e tão sensível à comunidade surda. Eu estou realmente muito emocionada, sabe? A Rafa também, e nós estamos assim encantadas, né, desde manhã vendo o envolvimento, sabe, dessa igreja com a comunidade, com aquilo que o Senhor nos chama, né, para essa comunhão. E essa comunhão, ela acontece quando a gente abre o nosso coração em amor, né? E a comunidade surda tem recebido esse amor dessa igreja. Obrigada mesmo. Podem sentar. Então, eu vou começar mostrando um pouquinho, né? Coda, né? Para explicar um pouquinho o que significa, né? Meu nome é Mônica, eu sou coda. Coda é filho ouvinte de pai ou mãe surdos. Eu sou a primeira filha de pais surdos, né? Eu tenho uma irmã mais nova, ela também é considerada coda. Só que no meu caso ali, né, tem 2 fotos minhas ali com 11 meses. A primeira foto ali, eu já estou fazendo um sinal, que é o sinal de passear, né? Meu pai fazendo esse sinal comigo. Então vamos comigo aqui, já aprende um aqui, ó, passear. Isso. Toda criança gosta, né, de passear. Então, com certeza, o meu pai ficou ali falando comigo. Vamos passear, filha. E aquela outra foto ali, feijão. Então, com 11 meses, né? E no meu caso, como eu não tinha mais nenhum adulto ouvinte que tivesse intimidade ali comigo, nessa criação, né? Realmente foi meu pai e minha mãe, os dois, né? Me criando. Então, a minha primeira língua é Libras. Eu aprendi Libras primeiro. E depois, eu fui aprender a língua portuguesa. Eu lembro que eu fui para a escola pela primeira vez, eu falava algumas palavras errado, né? E eu fui aprendendo, fui ajustando. E, enfim, então a minha língua afetiva é Libras. É a língua do meu coração, né? A língua de criação dos meus pais. E eu fico assim muito feliz, sabe? Eu creio que nada é por acaso, né? Quando Deus nos coloca numa família. E nesse caso, eu já entrei na comunidade surda ali desde o ventre da minha mãe. E Deus tem sempre um propósito para isso, né? Então, pode passar, por favor. Próximo. Isso.
aquela ali é minha irmã, Jane, meus pais, João e Miriam. A minha irmã, ela é casada com o Alexandre, eu tenho mais 2 sobrinhos, eles são o Isaac, de 10 anos, e a Isabela, de 5 anos. E eu tenho uma gratidão assim enorme, especialmente ali pela minha mãe e pela minha irmã, porque elas intercederam pela minha vida, quando eu ainda estava nas trevas. Elas não desistiram. Mesmo quando a situação parecia que não tinha jeito, elas continuaram intercedendo. Então, eu sou fruto, né, da oração delas. A oração, ela tem muito poder, amados. Tem muito poder. E aquela palavra que diz, né, crê no Senhor Jesus, tu e a tua casa, né, serão salvas. Então, pela fé, se vocês têm familiares que ainda não conhecem a Jesus, não desistam. Continue orando. Não, mas a situação dessa pessoa está cada vez pior. Continue orando. Não, mas essa pessoa não quer saber de Deus. Continue orando. Eu sou fruto disso. E eu sou muito grata, especialmente à minha mãe também, porque ela nasceu surda, a minha mãe. Ela nasceu surda, ela cresceu num lar cristão, na mesma situação da Rafa, indo para a igreja. Minha avó levava minha mãe para a igreja, mas não tinha intérprete. Então, imagina, na época da minha mãe já tem quase 70 anos. Mas Deus tem a forma dele, sabe, de ministrar. Ainda que as limitações estejam ali, Deus, de alguma forma, fala com o coração, com o nosso coração, né? Apesar das limitações. E uma coisa, ainda que ela não conseguisse receber a palavra, não tivesse intérprete, mas uma coisa ela entendia. Ela entendia que era importante falar com Deus, de alguma forma, né? E isso foi uma coisa que eu aprendi com ela, desde criança, né? O semear, né? Com a oração, né? Então, desde criança, eu fui incentivada por ela a orar, a falar com Deus. Pode passar, por favor. Então, vou contar um pouquinho. Lá na Academia da Fé, eu sou líder do Ministério com Surdos Emaús. Nós temos ali, eu estou como intérprete de Libras, temos a gravação. Nós transmitimos o culto ao vivo e fazemos essa transmissão. E fica gravado no YouTube, todo domingo às 11 horas. Temos também as células, aí no caso, Conexão Libras. Eu faço a interpretação, né, sou coordenadora Libras também. E esse ano, né, a Rafa e o Bruno foram levantados como líderes, né, de célula, Conexão Libras. Então, assim, é uma vitória, né? Porque agora lá na igreja nós temos uma liderança que é surda, que também pode influenciar essa comunidade para Jesus. Então, assim, é uma alegria para a gente. Eu também faço o treinamento, né? Dos intérpretes, né? Dou aula de Libras. E ali tem uma foto minha ali de noiva. Chegará esse dia, gente, eu creio, em nome de Jesus. Ali foi uma cena de teatro, mas eu creio que Deus tem esse plano para mim. Eu faço parte também do Ministério de Teatro João 15, lá da Academia da Fé. E, enfim, eu acho que pode passar. Pode passar, por favor? E aqui, como missionária CODA. Ali eu já dei, como professora de estudo bíblico para surdos, online. Eu tive um projeto aí com um livro de provérbios e foi muito legal, de ensinar a palavra de Deus através da Bíblia, né, através da internet, para surdos. Porque a maioria dos surdos tem dificuldade com a língua portuguesa. Eles têm. Eles pegam a Bíblia e não entendem o que está escrito. Meus pais, eu tenho missão com eles até hoje. Eu ensino a Bíblia para os meus pais toda semana. Toda semana. E assim, os desafios são muitos para a evangelização da comunidade surda. Mas para Deus nada é impossível, amados.
Uma coisa que eu vi nessa igreja é esse amor. E com esse amor, Deus pode usar a vida de vocês de uma forma que vocês nem imaginam. Sabe, o resto virá, né, a capacitação, a parte técnica, o aprendizado, mas só esse amor que vocês demonstram pela comunidade surda, para eles, muitas vezes, eles não receberam esse amor de nenhum lugar. E vocês vão ser os representantes desse amor de Deus para eles. Amém? Então, já participei também de uma conferência de inclusão na igreja, como palestrante, do curso de Libras. Missão Consultos, aparece a foto ali do meu pai, né? Eu ensinando a Bíblia para ele. Tenho também um projeto que eu chamo de Embaixada, que eu faço discipulado com os surdos, 1 a 1 praticamente ali, né? Um grupo pequeno, e eu vou fazendo esse discipulado. E eu estou começando aos pouquinhos a colocar alguns vídeos no YouTube com a palavra de Deus em Libras, né? E aquilo que o Senhor tem me chamado para fazer nesse tempo. Amados, a gente olha assim, né? Aquele outro slide do ministério, aí olha aqui essa parte toda aqui como missionária coda, mas às vezes as pessoas elas não têm ideia do processo, que é às vezes de você responder a Deus a um chamado. Você pode passar o próximo slide, por favor? Antes de eu comentar, eu gostaria de ler com vocês Romanos 10, 14 e 15. Como então invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não houver quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, como são belos os pés daqueles que anunciam as boas novas. Amados, esse versículo aqui, como é que a comunidade surda vai ter acesso à palavra de Deus? Como? A comunidade, ela conta com vocês. Mas Mônica, não, meu chamado é outro. A comunidade conta com vocês. Nós somos a igreja, nós somos o corpo de Cristo. E Jesus nos deixou o ID. O ID é para todos nós. Vocês podem encontrar surdos em qualquer lugar. Numa padaria, dentro de um ônibus. Às vezes no seu trabalho. E aí? Você vai perder a oportunidade de falar de Jesus para ele? Por que os surdos fazem parte dos povos não alcançados? De acordo com o IBGE de 2010, apenas 1% dos surdos brasileiros são cristãos. Hoje deve estar por volta de 3%. Isso quer dizer que praticamente 97% dos surdos estão na mão do inferno, na mão de Satanás. Amados, Jesus está voltando. Jesus está voltando. E Deus tem dado sonhos para surdos que já são de Jesus. Sonhos assim de alerta, sabe? De que é preciso evangelizar essa comunidade. Os surdos que já estão com Jesus, o Senhor tem preparado, não só os surdos, mas codas também, para acessar essa comunidade. Essa comunidade, amados, às vezes as pessoas elas não têm essa informação. É um outro povo que vive dentro do nosso Brasil. Tem a sua própria língua,
tem a sua própria cultura. A surdez, ela afeta a questão do relacionamento humano. Porque imaginem, se coloquem no lugar de um surdo, indo para a sociedade, querendo se comunicar, querendo fazer coisas básicas como um atendimento médico. E às vezes não conseguir porque não tem essa acessibilidade. Então, amados, na verdade, esse chamado é para todos nós. De aprender Libras é para todos nós. E eu estou assim muito feliz, assim, de verdade, com essa igreja, com esse lugar, de ver que tanta gente aqui já está entendendo que Deus está chamando. Independente da área que trabalhe, independente de qual é o ministério que o Senhor tem chamado para atuar, vocês estão entendendo. E a gente está muito feliz. Eu e Rafa, a gente... Eu, pelo menos, eu posso falar por mim. Eu tô me sentindo em casa. Eu estou me sentindo em casa. Como filha coda, né? Eu tô realmente muito feliz. Pode passar, por favor? Desculpa. E a primeira coisa que eu queria falar com vocês, que Ministério com Surdos é missão transcultural. Amados, Ministério com Surdos é mais do que ministério. É missão. É missão. Muitas igrejas ainda não têm esse entendimento. Mas por falta de conhecimento mesmo. Às vezes a igreja ela acha que é só necessário colocar um intérprete, que já resolve o problema, né? Ou não o problema, né? Vocês entenderam o que eu quis dizer, dar essa acessibilidade. Mas e como é que fica? A comunhão, como é que faz, né? Esse surdo que está aqui, ele precisa ter comunhão com os outros irmãos, certo? Mas a gente está falando de um outro povo que tem a sua própria cultura, tem a sua própria identidade cultural. Como a Rafa falou mais cedo, ela falou de experiências dela, porque ela tem a identidade surda, culturalmente falando. Mas ela entendeu em Deus que ela tem uma identidade que supera, que é a identidade de filha amada de Deus. E quando a gente entende que essa identidade que Deus tem para nós supera qualquer outra identidade cultural, a gente consegue superar algumas barreiras, alguns conflitos de cultura. E até mesmo quebrar algumas raízes ali que estão ali culturalmente, mas que não estão de acordo com a palavra de Deus. E um desses conflitos culturais aconteceu comigo. Porque às vezes as pessoas acham assim, Mônica, você é ouvinte. Ah, você é ouvinte, então ok, você é ouvinte. Mas não entende essa questão da cultura. E muitas vezes a gente sofre. A Rafa sofreu num contexto dela e eu também tive os meus sofrimentos. Amados, eu sou muito, muito grata a Deus pelos meus pais. Eles fizeram o melhor que eles puderam na minha criação. A minha mãe, eu falei um pouquinho da minha mãe, ela nasceu surda. Se eu não me engano, são 15 irmãos. Ela teve mais uma irmã surda, mas faleceu cedo. E meus avós não sabiam Libras, não sabiam se comunicar com ela. Se eu não me engano, ela só foi aprender Libras com 9 anos, quando ela foi para o INES, para a escola. Então, até 9 anos, a comunicação era aquele gestual em casa ali, com os meus avós. Meu pai, ele nasceu ouvinte, mas com 2 anos de idade,
lá no interior do Ceará. Ele teve uma infecção, febre amarela, que, enfim, estourou, né? Os tímpanos estouraram com 2 anos de idade. Ele só foi aprender uma língua, ele só foi aprender Libras com 13. Vocês conseguem imaginar? Passar toda uma infância, uma adolescência, praticamente sem uma língua. Então, quanta limitação meu pai não teve? Quantas informações ele não perdeu? Até mesmo da criação, né, dos meus avós paternos ali, de alguma forma querendo passar para os meus pais alguma coisa, e essa barreira da comunicação acontecendo. Por que eu estou falando do histórico deles, amados? Porque eu sei que dentro das condições que eles tinham, eles fizeram o melhor que eles puderam. E aí, o que isso tem a ver comigo? Mônica, por que você está contando todo esse histórico? É para dizer o seguinte, amados. Cada coda tem a sua história. Eu tenho a minha. E a minha história como coda, de uma certa forma, trouxe alguns conflitos, sim, para a minha vida. Eu, desde criança, vocês imaginam, naquela época, Libras não era tão valorizado como é agora, né? Então, naquela época, amados, eu com 5 anos de idade, eu estava indo para médico, para interpretar consulta para o meu pai, consulta para minha mãe. Eu criança tendo que conversar com o médico sobre problema de saúde, lidar com informações que uma criança de 5 anos não tem maturidade emocional para lidar. Não só isso, mas qualquer interação com a sociedade, ida na farmácia para comprar alguma coisa, eu tinha que falar com o atendente, eu criança. Então, assim, qualquer interação que meus pais queriam ter com a sociedade de alguma forma, eu tinha que ser a voz e o ouvido deles. Uma coisa, amados, é quando você faz isso uma vez ou outra, pontualmente. E outra coisa é quando você vive isso, praticamente o tempo todo. Até meus 31 anos de idade, eu achava que estava tudo bem. Eu achava que nada disso ia me afetar. Pelo contrário, eu achava até que era positivo de alguma forma. Por quê? Por que positivo, Mônica? Porque quando eu era criança, eu lembro. Os adultos falavam comigo, olhavam para mim. Que coisa linda, você com 5 anos. Olha, cuida do seu pai e da sua mãe. Gente, que responsabilidade. Imagina uma criança recebendo isso de um adulto. Vocês imaginam já como é que ficou a minha cabeça? Não, então é minha responsabilidade. Sou eu que tenho que cuidar do meu pai. Sou eu que tenho que cuidar da minha mãe. Amados, isso para uma criança, emocionalmente é muito pesado. É muito pesado. Por que eu estou falando todo esse contexto, amados? Porque a gente precisa entender como é que é a cultura na comunidade surda. A gente não quer alcançá-los. E a comunidade surda, ela é formada também de codas. Pelos familiares dos surdos também. A gente precisa entender todo esse contexto. Então, o que acontecia, amados? Qualquer interação social, por exemplo, se tem um surdo aqui desse lado, tem um ouvinte aqui desse lado que não sabe Libras, e eu no meio de qualquer interação, fosse um churrasco,
eu obrigatoriamente, eu já me colocava na posição de intérprete. Eu já visto essa função, obrigada, essa função desde criança. Então imagina, o ouvinte quer falar com o surdo, aí eu interpreto. Aí o surdo quer responder, aí eu interpreto de novo. Aí, e eu fico aonde? Eu me sentia, na verdade eu só fui perceber a conta emocional disso, só chegou aos 31 anos. Porque era uma constante anulação de mim mesma, do eu, Mônica. Eu não sabia quem eu era. Quem sou eu? Né? E aí o que aconteceu? A conta emocional chegou. Com 31 anos eu entrei em depressão. Eu entrei em depressão. Eu chorando em cima de uma cama e clamando a Deus com muita dor na alma. Eu ainda não tinha Jesus como Senhor da minha vida ainda. Eu clamava por uma identidade, porque eu nem sabia mais quem eu era. Quem eu sou, Mônica? Quem sou eu? Qual o propósito meu aqui? Porque tudo era para o outro. Eu vivia realmente de alguma forma, né? Isso acontece em famílias disfuncionais. Então havia essa questão na minha família também. E aí a depressão veio. Mas o Senhor, Ele não esqueceu de mim. Ele não esqueceu. Eu ouvi aquela voz dentro do meu coração dizendo, né? O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Eu repeti 3 vezes. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Então aquela angústia que eu estava sentindo de quem sou eu? Para que eu existo? Quem sou eu? Saiu como se fosse um remédio que eu tinha acabado de tomar, né? E aí o Espírito Santo, naquela ocasião, eu morava do outro lado da rua, da Academia da Fé, e o Espírito Santo me falou, vai lá naquela igreja. E eu fui. A história é muito longa, amados. Não vai dar tempo de eu comentar aqui, mas eu queria só dar um contexto para vocês. Faz parte, sim, da responsabilidade de qualquer cidadão brasileiro promover essa acessibilidade para a comunidade surda. Não só pensando no surdo em si, sim, claro, no surdo, mas na família desse surdo também. Porque, amados, não tem condição, nenhuma criança ouvinte, coda, pode carregar esse peso, amados. Não tem como. Não tem como. É algo que a sociedade deveria promover. E aí chega a conta emocional, esse coda vira um adulto e com alguns conflitos para serem trabalhados, principalmente por Deus. Então, por isso, amados, vocês precisam entender que é missão. Dá trabalho, amados, dá trabalho. Dá trabalho porque não só é interpretar, é se relacionar com o surdo, é não só promover a acessibilidade, mas a verdadeira inclusão. Como é que é a verdadeira inclusão, amados? Como é que funciona? Hoje, domingo, vamos comer uma pizza, todo mundo? Vamos, tem surdo no meio. Como é que a gente vai fazer? Como é que a gente vai fazer? Vai chamar a intérprete para sentar lá na pizzaria e a intérprete vai ter que ficar interpretando, vai comer a pizza, um pedaço de pizza, já vai ter que continuar falando para interpretar a voz de todo mundo, interagindo ali com o surdo. Como é que vai ser isso, gente? Funciona? Não funciona. Não funciona. É uma parte. A interpretação é uma parte da acessibilidade. O restante depende de todos vocês. Aprender o básico. E essa igreja já está começando muito bem nesse sentido. Estou muito feliz mesmo.
E o pedido que eu tenho para vocês, continuem, não desistam no meio do caminho. Lembrem da minha história como coda, lembrem do surdo que quer estar junto na pizzaria, quer conversar e quer interagir. E não só isso, Deus também quer usar a vida de vocês para ministrar na vida do surdo ali. Deus também usa o surdo para ministrar na vida do ouvinte. É tremendo também. É tremendo. Pode passar, por favor? Então, uma das coisas que eu precisei tratar, né? Óbvio, né, gente? Criança ali, eu já ouvi muito isso. Ah, filha do mudinho, né? Ouvi muito isso. Mas também o outro lado, daquela recepção, entendimento de afeto, ser através das minhas mãos, pelo que eu fazia, né? Então eu entendi amor pelo que eu fazia, pelas minhas mãos traduzindo, eu criança. Então eu precisei trabalhar isso também. E na fase adulta, eu já ouvi isso. Não, mas você é diferente de ouvinte, eu não quero me relacionar com você, é diferente. E realmente eu sou, gente. Uma pessoa já chegou para mim uma vez e falou assim: Mônica, por que você quando você fala, às vezes você tem muita expressão facial? A pessoa estava incomodada com a minha expressão facial. Gente, eu sou coda, minha primeira língua é Libras. Eu aprendi a me expressar primeiro assim. Mas, amados, graças a Deus, o Espírito Santo já tratou isso, tá? Eu tô bem. Só tô comentando com vocês, porque é mais profundo do que ministério, é missão. Então, toda vez que vocês encontrarem um surdo, e esse surdo tiver um coda, deem uma atenção especial para esse coda, sabe? Deixa ele saber quem ele é, que ele, independente do pai e da mãe, ele tem uma identidade em Deus. Sabe? Valorizem aquele coda como um ser e não simplesmente um instrumento para a comunicação que é necessária naquele momento. E faça a parte de vocês. Que o coda não tem como fazer a parte de todo mundo. Não é verdade? Vocês concordam? Não tem como. Podem passar, por favor. Então, conflito de pertencimento, cultura ouvinte. Amados, deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu só tive entendimento de tudo isso que eu estou falando para vocês através do Espírito Santo e já no início da minha caminhada com Jesus, ou seja, com mais de 30 anos. Eu não sabia nada disso aqui. Mas eu tinha muitas questões emocionais que estavam enraizadas nisso aqui. Né? Conflito de pertencimento, identidade distorcida, carência emocional, dependência emocional, peso indevido de responsabilidade e ser obrigatoriamente voz e ouvido da família. Isso tudo tinha a ver com a minha raiz de depressão. Pode passar, por favor? Mediador da relação dos pais com o mundo. Distanciamento afetivo do papel de filho. Vocês lembram que eu comentei que a sociedade falava para mim assim: cuida do seu pai e da sua mãe? Só que eu só tinha 5 anos de idade. Quem é que tinha que ser cuidado? Então, eu não tinha o entendimento, eu não tinha essa revelação de que, peraí, eu sou filha. Eu tenho esse papel dentro da família. Então, é meu pai que vai cuidar de mim. É minha mãe que vai cuidar de mim. Dentro do que eles podem, como eles podem. Mas o papel de cuidar é deles, não é meu. Como criança, né? Como criança. Enfim, constante, eu acho que o pior foi esse. Constante anulação de si mesmo nas interações sociais. Que é esse exemplo da pizza que eu falei. Amado, vocês conseguem imaginar eu viver isso a vida toda?
Amados, eu não estou trazendo tudo isso para deixar vocês tristes, não. Por favor. Eu estou bem. Eu só estou trazendo para que eu quero que com esse meu... Porque essa é a minha história. Esse é o meu testemunho. Eu quero que através do meu testemunho vocês possam fazer a diferença nessa comunidade. Sabe? Deus está nos chamando. 97% dessa comunidade está na mão do inferno. E Deus vai querer usar a gente. Mas também existem os familiares dos surdos. Porque quando um surdo se converte, e esse surdo tem um filho. Pode ser um filho surdo, pode ser um coda. Vocês vão precisar acolher esse coda também. Vocês estão entendendo isso que eu estou dizendo? Pode passar, por favor. Amados, isso aqui eu vivi tanto no relacionamento com a comunidade surda, com os surdos, quanto com os ouvintes. Por quê? O ouvinte, ele olhava e via assim, não, a Mônica é coda, então ela dá conta. Ela dá conta, então eu não preciso aprender Libras. E aí, às vezes, numa interação ali que era... Nada foi planejado, sabe? Foi do nada ali. Estou ali. Do nada aparece um ouvinte aqui desse lado, um surdo desse lado. E automaticamente, eu já me colocava na posição de que eu tinha que, entre aspas, ser usada. Vocês entendem? Tanto da parte do ouvinte, o ouvinte... eu não sei Libras, você não sabe? Então faz aqui, ó. E o surdo também se acostumava com isso. Amados, isso é de uma forma, como é que eu vou dizer? É um certo abuso. Porque como é que a pessoa vai viver, né? Constantemente se anulando. Não tem como. Então, assim, amados, por que eu estou contando também todo esse contexto? Só para mostrar para vocês que existe um processo quando Deus nos chama para responder um chamado. Cada um de nós sabe o preço, às vezes, que tem que pagar, né? Mas é um preço em Deus que a gente sabe que o melhor lugar para a gente estar é na vontade de Deus. E eu já fiquei muito tempo da minha vida, depois que eu recebi essa conta emocional da depressão, que eu lembro eu convertida lá na igreja. Eu cheguei lá, eu nem sabia o contexto anterior de orações, porque tinha uma pastora lá, tem, né? A nossa pastora lá de crianças, ela já orava pela comunidade surda, sem ter nenhum surdo ainda na igreja. E aí, um tempo depois, eu apareço lá, uma coda. Aí ela olhou para mim, opa, coda? E ela continuou intercedendo. Mas demorou muito para eu conseguir entrar. Para eu, na verdade, entrar no propósito que Deus tinha para mim. Porque eu fugia, de forma inconsciente, eu não sabia por quê, mas eu fugia. Eu não queria ser intérprete dentro da igreja. Não, mas eu não sabia que tudo isso aí estava por trás. O Espírito Santo foi trabalhando isso comigo, foi me curando. Eu tinha muito trauma dentro de mim. Eu só sabia o seguinte, quando alguém chegava para mim e falava, porque o surdo, porque intérprete, porque acessibilidade, eu praticamente saia correndo. Sem entender por que isso acontecia comigo. E aí o Espírito Santo teve que trabalhar. Eu estou falando muito rápido, desculpa. Quer? Foram praticamente 10 anos. Desculpa, tá vendo? Esqueci, perdão. Pode beber sua água. Obrigada. Foram praticamente 10 anos o Espírito Santo trabalhando comigo e curando o meu coração.
As pessoas não entendiam, mas por que a Mônica não quer ser intérprete na igreja? Por que ela não quer estar envolvida? Gente, as pessoas não têm noção. Então foram 10 anos de processo na minha vida, 10 anos. De muito trabalho do Espírito Santo, me curando em muitas coisas. Até que finalmente, tem aquele momento que Deus, ele fala algo no nosso coração que aí não tem como você dizer não. Depois de Ele curar muita coisa, ser liberta de muita coisa, porque eu clamava por identidade. E nesse processo de querer identidade, uma identidade que eu não tinha, né? Porque eu não sabia quem é. Mônica, quem sou? Então eu posso ser qualquer Mônica. Então, a Mônica que eu inventar aqui, eu posso ser? Né? E nessa busca por uma identidade, nessa busca por querer ser vista de alguma forma, ouvida nesse sentido, né? De alguém olhar para mim, e não olhar só para meu pai, para minha mãe, mas olhar para mim. Eu acabei até me envolvendo com relacionamentos que são totalmente contra a palavra de Deus, na época da faculdade. E eu fiquei muito tempo vivendo isso. Então, foi um grande, assim, um período muito grande que Deus teve que trabalhar a libertação na minha vida também. Mas teve uma hora que Deus falou: Mônica, eu te escolhi no ventre da sua mãe. Eu te coloquei nessa família por um propósito. Eu tenho um propósito desenhado para você, Mônica. Eu sei o quanto você sofreu, eu sei de tudo isso. Mas ainda assim, você foi desenhada para esse propósito. E eu respondi. E essa resposta, na verdade, sabe quando Deus permite algumas situações para que você entre no propósito? E foi isso que aconteceu comigo lá na Academia da Fé. Eu estava lá, quietinha na minha, não querendo saber de ser intérprete, não querendo saber, né, de estar envolvida com isso. E só que me pediram ali no Ministério de Teatro João 15 para eu escrever uma cena para o lançamento do Conexão, que o Conexão é célula que a gente tem lá na igreja. E eu tinha que fazer uma cena. Aí eu tinha que escrever. Só que eu ia para o computador, fala, Senhor, não saía uma palavra. Nada, nada. E o prazo passando, a liderança me pedindo, Mônica, cadê a cena? Cadê a cena? E teve um dia que eu falei assim, antes de dormir, eu falei, Senhor, a minha liderança está me cobrando, eu preciso apresentar essa cena, e eu não tenho uma palavra escrita, não está saindo nada. Fui dormir. Aí eu acordo 5 horas da manhã com os passarinhos enfim, cantando, e eu já sabia que era Deus me chamando. Quando eu vou para o computador, ao invés de as palavras serem inspiradas dentro de mim, vinham imagens. E aí, enfim, no final das contas, eu entendi que Deus queria. Aí Deus queria que eu incluísse não só uma questão de pantomima, que dentro do teatro são as cenas sem fala, mas era para incluir um pedaço em Libras. Só que a gente não tinha nenhum surdo na igreja. Para que isso, né? Mas eu obedecia. Resumindo, apresentamos a cena lá no altar da igreja, sem nenhum surdo presente. Fizemos a cena em Libras. Menos de um mês depois, já tinha surdo chegando lá. Então, não fui eu que me coloquei no ministério, não fui eu que me coloquei no propósito. Mas eu respondi, eu obedeci ao que Deus estava me chamando para fazer. E ao mesmo tempo eu fiquei sabendo que nessa época, uma surda clamava num quarto, porque estava esfriando na fé. E pedindo, Senhor, me mostra uma igreja. Para eu ir, me mostra. E Deus falou, né? No caso, a Academia da Fé.
a mãe dela frequentava, só que não via intérprete. Então falava para a filha, filha, não tem intérprete lá. Aí Deus falava para ela, não, tem uma pessoa lá. Tem uma pessoa lá. Enfim, chegaram até mim, né? Amados, não adianta fugir do chamado. Não adianta. O Senhor já tem aquilo desenhado para você antes da fundação do mundo ali, já tem. E vou dizer para vocês, a palavra de Deus diz que a vontade de Deus ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. O propósito que Deus tem para nós, os pensamentos que Ele tem para nós, são pensamentos bons. Então, apesar de tudo isso que eu vivi, pode passar um pouquinho, por favor? Apesar de tudo isso que eu vivi, eu estou feliz de estar respondendo a Deus. Finalmente, eu percebi que eu estou no lugar certo. Eu finalmente entendi a minha identidade. Não a identidade dita pelos outros, não a identidade inventada por mim, por qualquer motivo, mas a identidade que Deus tinha para mim. Então eu me descobri como filha amada de Deus também. E eu comecei a receber esse amor de Deus, esse amor. Não pelo que eu fazia, pelo que as minhas mãos faziam, mas por quem eu era. E não há lugar melhor para estar do que debaixo da vontade de Deus, no centro da vontade dEle. Pode passar, por favor. Então, queria falar um pouquinho com vocês. Estou falando muito rápido? Não, tranquilo? Tá. Só para vocês entenderem que existem vários tipos de surdos. Tá? Surdos de nascença, minha mãe. Caso da minha mãe. Nasceram ouvintes, mas ficaram surdos. No caso da Rafa, no caso do meu pai. Tem o surdo cego também. Então, no caso do surdo cego chegar aqui na igreja, como é que esse surdo cego ele vai receber a palavra? Vai ter que ter uma pessoa para fazer a libras tátil para ele. E aí é aquele mesmo contexto que eu falei com vocês. Não é só aqui, mas é na comunhão. Com níveis linguísticos diversos, temos os surdos sinalizados que usam libras como meio de comunicação, que é o caso dos meus pais, libras somente. Surdos oralizados, é o caso da Rafa, e de outros surdos também que tiveram acompanhamento com fono desde criança. Então, eles aprenderam a falar, conseguem fazer leitura labial. Os surdos que usam gestos, ou seja, que não sabem libras, vocês vão encontrar. Pessoas com deficiência auditiva, com identidade surda, ouvinte ou mista. São as pessoas que não têm a surdez, por exemplo, dos dois ouvidos, mas pelo menos um ouvido tem uma surdez profunda e usa um aparelho. Tem o caso ali dos surdos que ouvem. Quem são os surdos que ouvem? São os surdos que fazem implante coclear. Eles fazem implante e eles conseguem, enfim, tem que ter todo um acompanhamento ali. Não é uma voz humana que eles ouvem, é uma voz, eu acho que mecânica, eu não sei muitos detalhes, mas eles também estão dentro da comunidade surda. Então, vocês perceberam a diversidade? Quando a gente fala de comunidade surda, podemos receber esses tipos de surdos na igreja. E a gente precisa estar preparado para incluí-los, para ter comunhão com eles e ser igreja. Porque não faz sentido, amados, colocar ali, não, vamos fazer aqui a inclusão só dos surdos aqui. Aí separa surdo, separa ouvinte? Não, né? A comunhão é a igreja toda. Amém? Pode passar, por favor. Eu usei esse desenho do iceberg só para visualmente ficar mais claro. Mas nesse tempo todo, vivendo na comunidade surda desde criança, muitas coisas a gente identifica. Violência, muitos deles sofrem violência.
de todo tipo. Bullying, nem se fala. Eles acabam ficando com um sentimento, às vezes, de desconfiança na hora de se relacionar. Relacionamentos tóxicos e abusivos. Dependência, imaturidade emocional, por conta de vários fatores, amados. São vários tipos de surdo. Imagina o pai ou a mãe desse surdo na hora de educar esse surdo. Será que esse pai e essa mãe tiveram todo acesso à informação ali necessária para poder educar esse surdo? Às vezes, eu soube de um caso de uma surda que comentou comigo que foi evangelizar numa comunidade e encontrou, acho que não sei se era um adolescente surdo, não sei, que nem de casa saía. Ficava preso dentro de um quarto. Então, amados, então imagina a conta emocional para esse surdo quando ele cresce e vira um adulto. Porque agora ele é adulto, certo? Agora ele tem que lidar com as questões da vida prática. Mas aí ele precisa se relacionar. E as pessoas que vão ter um contato com esse surdo, às vezes vão dar de cara com essas questões aí que precisam ser tratadas, né? Por que eu estou comentando? Eu estou comentando isso, amados, para que o amor de Cristo em nós possa superar tudo isso aqui. Tá? Porque é desafiador? É desafiador. Se relacionar, ter essa comunhão, sim. Mas vocês são capazes, o amor de Deus já foi derramado em vocês. E Deus vai usar, eu creio, cada um de vocês não estão aqui por acaso no culto com surdos, não. De alguma forma Deus vai usar essas informações que estão sendo passadas aqui, para que o amor de Cristo em vocês possa impactar a vida de um surdo, de um coda, de um familiar de um surdo. Amém? Vítima de abuso sexual, a gente encontra muito. Tem surdos que foram abusados na infância. A gente acaba sabendo de casos assim, e a gente, liderando o ministério com surdo, a gente vai ter que lidar com isso. A gente vai ter que, de alguma forma, psicólogos, né? Graças a Deus, Deus está levantando psicólogos que estão aprendendo Libras. Precisamos de vocês. Precisamos. Porque às vezes, pro ministério fica um pouco pesado. Para quem lidera, porque já tem que lidar com tudo isso. Vitimismo, rejeição, abandono, capacitismo, crise de identidade na sexualidade. Dentro da comunidade surda a gente encontra muitos casos de pessoas que estão vivendo relacionamentos homoafetivos. E aí, quando a gente for evangelizar, quando a gente trouxer para a igreja, enfim, a gente tem que ter a sabedoria do Senhor. Eu mesma, aconteceu comigo, como coda. Eu na faculdade, com 19 anos, eu não aguentava mais aquele peso em cima de mim. De ser responsável por tanta coisa. A conta emocional chegou. E de alguma forma você quer compensar. E acabei também entrando nessa crise de identidade. Aconteceu comigo. Eu vivi relacionamento homoafetivo durante muitos anos da minha vida. Até conhecer Jesus e Ele me libertar. Pode passar, por favor. Então, qual é a dica? Em amor, amados, vamos promover o entendimento da identidade da cultura do céu. Existem muitos surdos que eles ficam muito agarrados nessa questão da identidade surda. Mas Deus vai nos dar a graça para que a identidade do céu, né, possa ser revelada para eles. Essa identidade, essa cultura do céu. Ressignificar traumas, autoaceitação,
desenvolver, né, aprender o amor próprio. Amados, eu com mais de 30 anos, eu ainda estou aprendendo. Eu estou na jornada. Todo dia o Espírito Santo fala comigo, porque para mim, amados, na carne é automático. É automático olhar para o outro, ficar olhando. Porque eu fiz isso desde criança. De olhar, não, é o outro, é o outro, é o outro, o outro. Aí o Espírito Santo, não, Mônica, você. Mônica, amar ao outro como você ama a si mesmo. Eu estou nessa jornada do amor próprio. Eu estou aprendendo isso já dos 30, 40 anos. É agora que eu estou aprendendo a fazer isso. Pode passar, por favor. E aí eu lembro da mulher do fluxo de sangue. Está lá em Marcos 5, 24 a 34. Tanto tempo sofrendo. 12 anos com aquele problema. E aquele problema de saúde acarretava outros problemas. Financeiro, né? Porque ela já tinha procurado tudo quanto era médico e a situação não resolvia. Provavelmente emocional, social também, pelo contexto da época. Mas ela teve uma atitude de fé. Decidiu sair do lugar de sofrimento e tomou posse da cura. Através de um posicionamento de acordo com a palavra de Deus. Então ela agiu por fé e foi liberto. Então é nisso que eu creio, amados. Eu agi por fé e eu fui liberta. Apesar de tudo que eu sofri para trás. Eu ainda estou na jornada em algumas questões. Claro, amor próprio é uma delas. Que todo dia eu tenho que me lembrar. E eu creio que com a comunidade surda vai ser o mesmo. Amados, não importa qual vai ser qual o passado desse surdo, desse coda que chegar aqui para vocês. Deus vai dar a sabedoria, a graça para mostrar o caminho. E ele vai, esse surdo, esse coda, ele vai entendendo, tendo a revelação da palavra, vai ser liberto. Vai agir por fé e vai ser liberto. Eu creio. E o Espírito Santo vai tratar tudo que precisa tratar daquele iceberg que eu mostrei ali, da comunidade surda. Pode passar, por favor. Seja amigo da comunidade surda. Amados, vocês aqui, vocês já estão aprovados nisso aqui. Vocês estão aprovados. Porque só sendo amigo mesmo, como o exemplo, né, desse paralítico, que não conseguia acessar Jesus. Mas 4 amigos carregaram esse paralítico. Subiram no telhado. Gente, imagina. Conseguem imaginar a cena? Desses 4 amigos carregando esse paralítico para cima do telhado. Arranca telhado. E desce esse paralítico. E deixa ali de frente para aquele que pode curá-lo. Que pode libertá-lo. Então esses amigos, eles tiveram que se sacrificar. Mas valeu a pena. Valeu a pena. Que sejamos esses amigos da comunidade surda. Vai ter momento, amados, que a gente vai precisar sim andar mais uma milha. Para a gente alcançar a comunidade surda. Mas vai valer a pena. Vai valer a pena. Deus está nos chamando. Deus ama essa comunidade. Quer se revelar para ela. Quer mostrar que Ele é Deus que cura. Que nenhum trauma é maior do que Jesus. Que Ele sim tem um Pai. Um Pai que cuida. E que há uma igreja que está com o coração aberto para recebê-los, para estar em comunhão com eles. Pode passar, por favor, já estou finalizando. Lá em Mateus 13, 19, diz: quando alguém ouve a mensagem do reino e não a entende, o maligno vem e arranca o que foi semeado em seu coração.
Esse é o caso da semente que caiu à beira do caminho. Amados, se a pessoa não entende, o inimigo rouba aquela semente. Agora eu pergunto para vocês, como é que o surdo vai entender? Como é que essa palavra vai ser revelada para eles? Pode passar, por favor? A gente acaba encontrando alguns surdos dentro das igrejas, mas que ainda não têm a revelação da palavra. Estão ali de forma religiosa. Ainda não entenderam o que significa ter intimidade com Deus, relacionamento com Deus, o se posicionar com a palavra de Deus. Isso tem a ver com a questão do discipulado. É preciso ter esse discipulado com o surdo. Novamente, é uma missão. Deus está chamando vocês, missionários. Já perceberam? Eu acho que vocês já entenderam. Que vocês fazem parte dessa missão. Pode passar, por favor? Alguns desafios da missão com surdos, né? Alguns aqui eu já falei. É um desafio, amados, porque a demanda é grande. Muitas vezes a quantidade de intérpretes como diz aquele versículo, né? A seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. E leva tempo até a gente formar intérprete. Amados, eu sei, tudo isso está diante de nós. Mônica, mas é muito desafio, eu sei. Mas se cada um de nós aqui fizer a sua parte, eu estou fazendo a minha. Para mim também foi desafiador entrar no ministério, mas eu estou aqui. Estou respondendo ao que Deus me chamou para fazer. E eu sei que o Senhor vai capacitar cada um de vocês na área que Deus tem chamado. Você é um médico, Deus vai usá-lo. Você é um professor, Deus vai usá-lo para a comunidade surda. De alguma forma, a comunidade surda está espalhada pelo Brasil todo. Só que, por enquanto, está na mão do inferno, mas vai para a mão de Jesus. Vai para a mão de Jesus, porque Jesus os ama. Jesus os ama. Amém? Pode passar, por favor? Tem alguns casos de surdos que eles têm um bom português. E aí eles pedem para ter legenda em alguns materiais. Então a gente tem que dar uma atenção para isso também. Ok? Pode passar. Batalhas espirituais. Já estou terminando. Batalhas espirituais. Nesse tempo que eu já estou liderando ministério com surdo, não só isso, mas desde criança, o que eu vi, que eu já vi acontecendo dentro da comunidade, ruído de comunicação, sabe? E o inimigo usa isso. Você quer falar uma coisa, aí o surdo entende outra, entendeu? Aí nisso já teve um ruído de comunicação, aí entra um gatilho de ofensa, e daqui a pouco aquele surdo, não quero mais saber da igreja. Vocês estão entendendo, amados, que é uma batalha espiritual mesmo. Tem um versículo que fala: as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. A gente vai continuar avançando. Eu sei, os desafios são grandes, a batalha é grande, mas maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Amém? Amém? Pode passar, por favor. Amados, eu creio que aqui a gente já pode ir terminando. Daqui a gente vai para o último slide. Essa questão do rótulo, né? Como eu falei, tem muitas questões ali que o Espírito Santo precisa tratar com a comunidade surda. E a gente tem que ensiná-los a abandonar rótulos, sabe? Questões ali que às vezes ficam enraizadas. Não, Jesus tem mais.
Jesus tem algo aqui melhor. Abre mão desse rótulo, abre mão. Eu abri mão, amados, do que eu achava, da minha opinião sobre essa questão toda. Eu abri mão e eu preferi obedecer ao que Deus me chamou para fazer. E eu sei que eu estou no melhor lugar. Eu precisei abandonar rótulo de, mas e eu? E eu? Não, e eu não. Deixa, o Espírito Santo tá cuidando. Eu estou aprendendo a jornada do amor próprio. E agora Deus está me chamando para libertar outros. Amém? Pode passar, por favor. Então, vou falar rapidinho. Não, eu já comentei. Acabei adiantando. Mas, de qualquer forma, eu vou falar. Aquele louvor que a gente fez aquela cena na igreja foi de uma música do Emaús. Uma música falando um pouco ali daquele caminho de Emaús. 2 discípulos estavam ali meio desanimados. E Jesus os encontra no meio do caminho. E naquela comunhão ali que eles tiveram, com a palavra revelada ali sendo compartilhada, eles receberam a revelação de que Jesus estava ali com eles, né? E aí a fé deles foi avivada. Então foi assim que começou o ministério lá na Academia da Fé. Começou em Deus. Começou em oração. Antes de eu chegar naquela igreja, já tinha gente orando pela comunidade surda. E eu creio que Deus tem mais. Tem muitos surdos espalhados por aí, perdidos mesmo. Cordas também, amados. Cordas também. Mas nós estamos sendo chamados para mudar essa estatística. Amém? Posso contar com vocês? Amém? Pode passar, eu acho que para o último slide, por favor. Aí, responda ao Senhor, né? Então, responda ao chamado do Senhor. Eu termino por aqui. Esse aqui, eu cheguei a fazer um livro devocional, que é um e-book. É um livro digital. Equilibre sua vida em 21 dias. Esse foi um devocional que o Senhor ele foi me inspirando a fazer numa época que ele estava começando a me mostrar sobre a importância do equilíbrio. A palavra de Deus diz, né, que Deus não nos deu espírito de medo, mas espírito de poder, de amor e de equilíbrio. Então, Deus foi ministrando isso no meu coração e esse devocional está aí. Eu creio que pode abençoar a vida de vocês. Se vocês quiserem, vocês podem adquirir. Tem aqui o QR Code. Mas o principal aqui que eu quero falar com vocês é que nada é do nada. Deus tem propósito para tudo que Ele faz. Então, se Deus trouxe aqui, né, uma coda, uma surda, e para essa igreja, para essa comunidade que tem um coração tão aberto para essa comunidade, amados, eu creio que isso aqui já é profético já. Eu creio. E agora, depois, né, de tanta informação sobre a comunidade surda, eu creio que o Espírito Santo já está capacitando vocês a partir de agora. Porque pelo menos falar um Jesus te ama, ou convidar para a igreja, né, vocês já vão estar sendo preparados aqui por essa equipe, né, que vocês têm aqui do ministério. Vocês estão de parabéns, né? Vocês estão de parabéns. Foi muito lindo aqui o teatro que eu vi com a mulher samaritana. Justamente um caso de uma mulher tão rejeitada pela sociedade ali daquela época. E muitas vezes vocês vão encontrar o surdo ou o coda assim. Mas o Espírito Santo encherá o coração de vocês de uma forma que a sede deles vai ser saciada em Cristo Jesus. Amém? Amém, amados. Eu creio que é isso. Eu quero agradecer aí pela oportunidade.
Uma coisa que eu queria só complementar, para mim não foi fácil falar tudo que eu falei aqui. Eu cheguei até a questionar a Deus, dizendo para Ele: Senhor, o Senhor tem certeza que é para eu falar isso? Não, melhor eu falar. Não, deixa eu pregar aqui a palavra, deixa... Não, Mônica. Jesus, quando ressuscitou, Ele mostrou as cicatrizes para Tomé. As cicatrizes estavam lá. Mônica, você tem cicatrizes hoje? É porque as suas feridas foram curadas em mim. Não é para você esconder. Não é para você esconder as suas cicatrizes. Não é para fingir que não existiu. Minha filha, eles precisam saber. Para poder evangelizar essa comunidade, eles precisam saber o que acontece. Minha filha, você vem de lá, você faz parte desse povo. Você faz parte desse povo. Só que agora, você está com cicatrizes. Você já está curada. E essas cicatrizes, uma vez eu ouvi essa frase: feridas fechadas, ministério aberto. Foi o que aconteceu comigo. Então, eis-me aqui. Eis-me aqui. Eu amo a comunidade surda. Amo. Amo. Amo meus pais. E o que eu peço todo dia para o Senhor: me dá sabedoria, Senhor. Me renova. Me ajuda. Porque sem Ti eu não posso fazer nada, mas contigo eu posso todas as coisas, Senhor. Me ajuda. Me ajuda, porque amor eu tenho por essa comunidade. Amor eu tenho. E o que eu puder fazer dentro da vontade do Senhor para esse tempo na minha vida, eu vou fazer. Então, lideranças surdas estão sendo levantadas. Eu tenho feito discipulado com surdos. É um trabalho, às vezes, 1 a 1 que você tem que fazer. Às vezes, uma palavra que você dá para um ouvinte, que você leva alguns minutos para o surdo, muitas vezes você tem que mostrar de uma forma tão visual. Porque dependendo daquele surdo, vocês lembram, eu falei dos tipos de surdo? Às vezes você vai precisar ser um desses amigos. Que aí vai ter que subir no telhado, vai ter que descer. Mas, amados, vai valer a pena. Amém? Obrigada, amados, que o Senhor seja com vocês. E eu vou voltar para o Rio hoje com o coração alegre de ter cumprido o meu propósito aqui. Amém? Obrigada. Vou aproveitar que a Mônica já está aqui. Vou convidar a irmã Rafaela para subir aqui também, por favor. Espera ela se posicionar. Nós queremos deixar com vocês uma lembrancinha aqui de Viçosa. Espero que vocês levem para o Rio de Janeiro nosso carinho, nosso acolhimento aqui. Nós somos um povo bem acolhedor e somos reconhecidos assim, né, aqui em Minas. Que vocês possam levar todo o nosso carinho, nosso amor, e que Deus recompense vocês por tudo, em nome de Jesus.
Alô? Foi. Eu também vou voltar para o Rio com meu coração aquecido. Porque quando eu cheguei aqui ontem, em Viçosa, eu já me emocionei. No contato com as pessoas tão receptivas, eu quero agradecer. Eu esqueci, perdão, o nome. Letícia, isso, e Vinícius. Eu sou muito grata aí por vocês terem nos esperado lá na rodoviária, enfim, por todo esse carinho, por todo esse amor. E a gente quer agradecer também a Natália, isso, Natália, muito gentil, um coração tão... Foi um prazer realmente conhecer vocês. Também quero agradecer o Caleb. É Caleb? É, Caleb. Agradecer pela sua simpatia, por essa comunhão, essa troca. Foi muito bom ver cada um de vocês, o coração aberto, esse coração generoso, igual o coração de Deus, porque Deus tem esse coração generoso e também tem esse coração acolhedor com a gente, né? E eu quero agradecer a cada um que eu conheci aqui nessa igreja. Muito obrigada, agradecer a Glau. Quero agradecer, enfim, por tudo que você organizou. Eu acredito que nada é à toa, porque a gente se conheceu lá no Rio, a gente se encontrou e eu acredito que tudo foi preparado por Deus nos detalhes, cada passo, Deus guiando e preparando tudo nos detalhes. Tem um propósito de Deus. Eu fiquei muito emocionada. Eu não tenho palavras. O meu coração só está cheio de gratidão. Obrigada, muito obrigada, porque a liderança também, né? Ele se posicionando. Reginaldo, muito obrigada. Reginaldo, obrigada. E ele também aceitando, topando, né, com ousadia para responder o chamado do Senhor, aceitando nessa liderança do Ministério com Surdos, com a sua esposa, com a sua família linda. Obrigada. Queremos agradecer a todas as pessoas aqui, os pastores também, muito especiais. É isso. Muito obrigada, muito obrigada. Que Deus abençoe cada um de vocês. Em nome de Jesus. Amém?